Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. José Eduardo Agualusa, nome grande da literatura lusófona da atualidade, a sua obra está publicada cá, na Quetzal, e traduzida em mais de 30 línguas. Que lá desconhece deste escritor de raça, como lhe chamou Agostina? O que move este vulcão das letras e imaginação, que já conheceu uma orgia que ri, adora o pastel de nata da brasileira, é ecologista e pacifista, não bebe, não fuma e não conduz. Há 30 anos deixou o carro numa subida e abandonou-o, mas sabe andar de skate. Quer morrer no mar aos 150 anos. Se for antes, diz ele, morro sob protesto. Diz que é o homem mais feliz que conhece e que a sorte sempre lhe sorriu. O pretexto para esta conversa? Não precisa. Mas já agora tem um novo livro, Mestre dos Batuques. Olá, Zé Eduardo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. É um grande prazer falar contigo. E é um grande prazer ler-te, porque é sempre, tu és uma pessoa que eu gosto muito de ler, porque tu contas, és bom em fabular coisas, tu contas histórias e muito diferentes umas das outras, e arrastas as pessoas, ou é uma coisa muito onírica, ou é os sonhos, ou é os animais, ou é a história, ou é o esquecimento e as memórias. É um tema que tu falas muito bem. Ou é a história, ou é a Rainha Ginga, ou é muito engraçado, tens uma grande variedade de temas e contas histórias. Tu és um contador de histórias. E era assim que gostavas de ser recordado? Julgo que sim. Acho que para mim a literatura ainda é a arte de saber contar uma história. Depois há também o lado do estilo, também não, que também é importante. Quer dizer, agora poucos autores se sustentam só com o estilo, não é? Exato. Assim como também se só contar uma história não é suficiente, é preciso que a história é preciso saber expressá-la, não é? Escrevê-la. Exatamente. Tu tens a sorte de ter tido uma avó que contava histórias, atenção, nem toda a gente tem essa sorte. Uma avó, e cresci no seio de uma família grande, porque éramos muitos primos e portanto e todos contavam histórias, então sim, para mim é importante, continua a ser importante contar histórias e não sei fazer de outra maneira. É incrível. Tu nasceste no Uambo, portanto, Nova Lisboa, se não me engano, era na altura. Viveste já em Lisboa, em Luanda, em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e em Berlim. Tu gostas de definir, como tu dizes, afro-luso ou brasileiro, mas és um não nacionalista. As fronteiras são convenções, não é? Tu sentes-te um bocadinho destes continentes todos? Escrevo contra as fronteiras, contra todo tipo de fronteiras, não é? Não gosto de fronteiras, não. Não, eu acho que esse percurso é uma consequência também da história de Angola, não é? Sim. Mas, e depois da minha história pessoal. Atualmente estou a viver na ilha de Moçambique. No norte de Moçambique. Já estás há uns anos. Já estou há 8 anos, eu tenho uma filha agora. Património mundial, atenção, diga-se, é muito importante. Sim. Tu tens uma filha lá, não é? Muitos patrimónios, na verdade, porque o que me atrai mais na ilha é o facto de ser um lugar de encontros. Exatamente. Desde há muitos séculos. É verdade. E tenho uma filha que tem agora 6 anos. Incrível. E é engraçado esta questão da ilha de Moçambique, porque eu lembro-te uma vez teres dito que moravas lá e que tinhas este sonho de fazer lá uma biblioteca, é possível? Sim. Isto aconteceu? Ou tens este sonho ainda? Tenho o sonho de levar os livros e um dia poder abrir a biblioteca para as pessoas que queiram. É verdade que também na ilha de Moçambique não há assim tanta gente que esteja interessada em ler, infelizmente. Mais, não é? E temos 2 bibliotecas públicas, uma das quais, enfim, infelizmente tem livros em mau estado, porque são muito antigos, mas até tem bastantes livros e tem alguns leitores. Escritor de raça, como te chamou a Agostina, e o Financial Times, por exemplo, tem uma expressão sobre ti muito curiosa que diz: um homem com uma boa história é praticamente um rei. Se isto for verdade, então o nome da Agualusa pode contar-se entre a nova realeza africana. Como é que tu reages a estes prémios? Já recebeste muitos prémios, eu estou a lembrar da Sonangol, por exemplo, o prémio Revelação, com a Conjura, o teu primeiro romance, que ainda escreveste, primeiro romance e primeiro prémio, que ainda escreveste numa máquina de escrever. Escrevi numa máquina de escrever, mas já era uma máquina de escrever meio computurizada. Já tinha a bola da IBM, daquelas bolas. Tinha uma telazinha mínima onde aparecia a primeira frase. Tá bem. Essa era a minha máquina. Estamos a falar que é 89, é impressionante.
Pois, deve ter sido, não é? 1989, tinhas 28 anos. 28 quando publiquei, não é? Tinha 27 quando escrevi, não é? Certo, um bocadinho antes. Mas depois, vários prémios. Foste finalista do Man Booker Prize, por exemplo, International Dublin Literary Award. O Vendedor de Passados, a Teoria Geral do Esquecimento, é um dos meus preferidos teus. Eu gosto muito desta Teoria Geral do Esquecimento. É o que tem mais traduções. Foi, até agora. É incrível a história desta mulher que se resgata e que se isola. Porque vai ganhou o prémio de Dublin e é extraordinário, foi finalista do Booker, e isso, claro, ajudou muito nas traduções. Muito bem. A tua infância foi muito feliz. No UAMB, tu contas que a tua casa era muito próxima do zoo, do jardim zoológico. Portanto, tu adormecias a ouvir leões, a rugir. Eu costumava brincar com isso, dizer que, porque as pessoas têm essa ideia, não é? Que viver em África é ouvir os leões. Exato. Realmente lá em casa a gente ouvia os leões. E é verdade, não é? Mas porque os leões estavam ali muito perto. E há outro ponto na tua vida, na tua infância, que é a natação. É engraçado porque tu foste medalhado e tal. Não fui. Não chegaste a ser? Eu ganhei, mas a tua mãe era uma grande nadadora, o teu pai era professor. A minha mãe era, sobretudo, uma grande atiradora. A mãe de Orinda. Era? Tiro ao arco. Com armas de guerra. Sim. E era uma grande atiradora. Tem nome de rainha, não é? Rainha. De Orinda Rainha. Está com 100 anos agora. Incrível. Ainda lê os teus livros, é ela que... Agora menos. Agora leem para ela. Sim. E o meu pai era professor de natação e treinador de natação. Que giro. E a minha irmã nadava relativamente bem. Ganhou medalhas. Eu era o único na família que não tinha medalhas nenhumas, então o meu pai uma vez organizou uma prova de natação em que eu ganhei o segundo lugar, mas só éramos 2. E mesmo assim fiquei bastante atrás do primeiro. Era um desastre, dizes tu uma vez, era um desastre enquanto desportista. Fazia colares e pintava, fazia artesanato e tal, para ganhar dinheiro para ir ao cinema e tal, mas desporto não era a minha praia. Vieste cá para Portugal, estudaste agronomia, mas o teu sonho era ser veterinário. Tu tinhas esta coisa dos animais, que sempre gostaste muito. Eu estudei agronomia. Bom, quando era criança queria ser veterinário, sim, mas depois fui para a agronomia, porque achei que era mais importante a agronomia. E depois silvicultura, portanto tem a ver com a natureza. Com florestas, engenharia florestal. Sabes que em agronomia, naquela época, a agronomia estava dividida entre a agronomia, a agropecuária e a engenharia florestal. Okay. E vamos dizer assim, os meninos ricos iam para a agronomia, não é? Ou para a arquitetura paisagista, também era lá na agronomia. Não é? E os freaks iam para a civicultura. Para as florestas. E, portanto, eu acabei com os freaks, não é? E era muito mais divertido. Tu uma vez disseste-me também que acordavas sempre antes das 8. Continuas a ser muito madrugador, ou não? Sim, na ilha de Moçambique acordo antes, até normalmente acordo às 5, 6. A sério? Mas para trabalhar ou para escrever, para passear? Para trabalhar, para escrever, para tudo. Mas depois deitas-de cedo ou não? Muito cedo. Ok. Tens uma vida muito regrada. Mas também às 5 horas já está sol, muito sol. E deve ser perto do Equador, também às 6 e tal, também já começa a anoitecer rápido, não? Sim, às 5 já anoitece. Já está a ficar à noite, sim senhora, todos os dias igual. Gosto muito destas tuas ideias da morte, como dizia o Woody também dizia, não é? Sobre a questão da morte, numa conferência de imprensa ele disse isso. Quero dizer desde já aqui que sou perfeitamente contra. É a minha opinião. Tu também dizes, se morrer, vou morrer, sou protesto. Mas queres viver até aos 150 e ainda te faltam para aí uns 100. Eu quero viver mais, eu quero ter um prazo. Contra a ideia de ter um prazo de validade. Quando fizeste 50 anos, repetiste, parafraseaste o Lúcio Cardoso, que dizia: não sei como é que isto me foi acontecer, logo a mim, que tinha tanto talento para ser criança. Tu reveste um bocadinho os teus filhos e na infância deles. Já tens filhos que com 20 anos? Eu tenho um filho com 27 e uma filha com 20. Incrível. E agora tenho uma menina com 6. Incrível. Contas histórias, é ela? Conto muito. E que inventas ou que lês? Não, às vezes leio, não é? Até porque conto, ela gosta muito de ouvir histórias e é a maneira de a acalmar em qualquer circunstância. Então, quando a levo para a escola, por exemplo, para ela não ficar nervosa, porque senão não quer andar a pé, isto e aquilo, basta começar a contar uma história e ela esquece completamente. Sim. Portanto, se tiver que andar 20 km, anda sem dar conta.
piada. Completamente absorvido. Muitas histórias que realmente algumas delas eu devia tentar escrever, anotar, tomar nota porque algumas... Tu também tens literatura infantil, também tens uma série de livros para criança. E agora vou publicar um novo com ilustrações do Caiate. De Ricardo, boa. E já entreguei, que chama-se, aliás, Pai, Conta-me uma História. Que giro. Porque é sobre isso, é sobre levar a menina à escola e contar-lhe histórias enquanto a leva à escola, não é? Mas é isso, algumas histórias são boas, portanto, acho que vou... Tens de começar a gravar-te, ou a tomar os tópicos, nota. para não se perder. Aquelas que são boas são aquelas, eu percebo, porque são aquelas que ela realmente fixa e pede depois para voltar a contar. Não é? Isso acontece? Acontece. Conta a história daquela senhora, daquela menina que... O que acontece muito também é ela dar instruções ou discutir os finais. Dizer, não, isto não está bem. Assim não E dá assim bitites? Sim, ela devia antes acontecer isto e não aquilo. Não gosta de só quer finais felizes. Então às vezes ela diz. E às vezes também pede histórias com, olha, quero uma história com um menino, um gato, um leão... Isso é um ótimo treino para ti. Sim. Não é? E acima é do teu target, que é muito engraçado. É muito giro, tu escreves. A literatura infantil é muito, muito importante. E já tenho tido convidados que me dizem que escrevem, é o métier deles, e ficam tristes quando as pessoas consideram assim uma arte inferior dentro da escrita. Ao contrário, eu acho que escrever para crianças não é fácil. Pois não? É mais difícil até do que escrever para adultos, porque há que atrair aquele público, portanto escrever Exatamente. Alguma coisa que toque e ao mesmo tempo atraí-los para a leitura. Exatamente. E é um público muito atento, muito inteligente, muito curioso. Surpreende. E que não perdoa erros, não é? É incrível. E eu, pela minha filha, percebo isso, quer dizer, ela realmente ela segue com muita atenção e percebe as falhas todas da história. Se a história tiver falhas, ela vai perceber. Tu às vezes fazes de propósito? Não faço para de propósito, mas às vezes erro, não é? Estou a contar uma história e eu próprio percebo na altura que falhou ali qualquer coisa e ela chama a atenção. É extraordinário. Tu continuas um leitor omnívoro e muito, tu dizes, eu tenho que ler todos os dias. Tens a sorte de também ter nascido numa casa com uma biblioteca grande. É muito importante leres para onde houver silêncio, e tu chegaste a ler enciclopédias e dicionários, não é? E, portanto, lês muito e lês tudo. Leio tudo. E descobres, assim, de vez em quando, autores que te surpreendem e que gostas muito e que segues depois? Sim, às vezes descubro, até porque eu tento ler noutras línguas, não é? Então, às vezes, através de jornais. Eu sou um leitor de jornais. Que engraçado. E, portanto, de suplementos culturais, etc. E, por exemplo, no El País, descubro muitas vezes autores que não estão traduzidos para português. Agora mesmo estou a ler um livro muito interessante. Diz, conta lá. Olha, depois eu tenho este feito que não me lembro agora nem do autor, nem do título do livro, mas sei a história, que é a história... O tema é o que é? O tema é um tema muito engraçado. Eu acho que é a partir de uma história, de um episódio real, de uma escultura gigantesca do Richard Serra, que fazia aquelas esculturas de aquele linhaço muito grande, sim. E que teria desaparecido do Reina Sofia. Em Madrid. E, portanto, é a história do desaparecimento daquela peça imensa. De uma escultura gigantesca? Gigantesca. Que engraçado. Que desapareceu e aparentemente não sei, pelo menos até onde eu estou no livro não foi encontrada. Tenho estado a controlar-me para perceber, para ir à internet, perceber se aquilo realmente aconteceu e se a escultura foi encontrada, mas aí perde a graça e, portanto, estou a ler o livro. E li uma nota no El País e comprei o livro online. Exatamente. E estás curioso? Agora também fiquei curioso com essa história. Eu gosto muito de literatura espanhola. Está muito bem montado. O livro tem uma estrutura muito engraçada porque ele convoca várias pessoas, muitas delas reais, que participaram no processo e, portanto, vão contando as suas versões. O caso mais estranho, como me lembro disso, que foi verdade, que foi uma estátua do Henry Moore, que são aquelas estátuas gigantescas de figuras, como há nos Jardins de Gulbenkian, por exemplo, e que foi roubada durante a noite. Chegou um caminhão gigantesco com uma grua, pegou naquela... Em Inglaterra, em Londres, não sei se foi mesmo em Londres, mas... Inglaterra, e levou aquela estátua que são não sei quantas, 5 toneladas ou não sei o quê, e roubaram uma estátua que estava no jardim de um museu. Episódio que eu conto em 2 livros, aliás, que é o desaparecimento de um avião, de um Boeing, das pistas do aeroporto de Luanda, não é? Foi roubado. A sério? Desapareceu? E depois, enfim, provocou muitas preocupação nos americanos, porque os americanos achavam que podia ser utilizado num atentado terrorista, em alguma coisa, e até hoje não se sabe o que aconteceu ao avião. O avião desapareceu.
E eu conto essa história na teoria geral do esquecimento, porque tem um jornalista que é especialista em desaparecimentos. Sim. E, portanto, que investiga o desaparecimento deste avião. Incrível. É engraçado, tu dizes, após até fabular, e é uma coisa que eu gosto muito em ti, contas e inventas histórias, e contas histórias muito bem contadas, e muito giras. Tu tens essa coisa, tu dizes, quem vai também para Luanda, em Luanda vive-se, as histórias vêm ter contigo. Tu dizes, as histórias muitas vezes vêm ter contigo, como aquele do anão que morava num elevador. Sim. Tinha a casa toda montada no elevador. Porque também as pessoas agora vêm ter comigo muitas vezes para me contar histórias. Não é? É óbvio. Para me oferecer histórias. Sim. E que tu às vezes agarras, aproveitas, não? Aqui há histórias realmente extraordinárias. Agora desta... A realidade ultrapassa a ficção. No meu livro anterior, que é uma biografia de um político angolano, do Abel Chivucovuco, né? Que aliás deu origem ao atual romance, porque o romance foi escrito a partir de muita informação que eu recolhi enquanto escrevi o livro do Abel. Pois, porque o outro tu fizeste 3 anos de entrevistas com ele, não é? Com o Abel Lepalanga. E tive muito tempo a ler. Chivucovuco, exato. E foi ser candidato à presidência. Fui ao Ambo com ele e com um irmão dele, o Américo Chivucovuco, e na volta vim com o Américo de avião, não é? Portanto, e no aeroporto do Ambo estava um grupo de generais angolanos, que eram homens imensos, exatamente como a gente imagina aqueles generais que realmente participaram no esforço de guerra. E um deles veio ter comigo, abraçou-me, super simpático, e disse-me, tenho uma história para lhe contar. E contou-me uma história extraordinária, realmente, que agora podia fazer um romance com essa história, assim. Engraçado, as coisas parecem cerejas, vêm ter contigo e uma puxa a outra. Já agora falamos deste livro Vidas e Mortes, de Abel Chivucovuco, uma biografia de Angola que saiu ano passado, na Quetzal. Uma história recente de Angola. Ele era, aliás, um dos candidatos à presidência nas próximas eleições, e que fizeste-lhe uma série de entrevistas a este Abel Lepalanga Chivucovuco ao longo de 3 anos, e neste registro novo que tu fazes, contas a história extraordinária deste homem que sobreviveu a tudo e mais alguma coisa, a quedas de avião, a atentados. Quedas de avião. Quais são as hipóteses? Uma delas é uma coisa realmente extraordinária, porque era um livro extraordinário também. Era um avião que vinha do Congo, né, para a Jamba, e em determinada altura eles simplesmente não encontraram aeroporto, não é? Porque eles tinham que voar naquela época, durante a guerra, muito baixo. Eu próprio fiz um voo desses, não é? Quando fui entrevistar o Savimbi, foi uma aventura, porque os aviões eram forçados a voar muito baixo, vinham de Kinshasa, para evitar os radares. Exatamente. E, evidentemente, também evitavam os percursos habituais, portanto, evitavam os aeroportos. E era uma navegação à vista. Sim. E eles não encontraram. Perderam as referências em terra. Não encontraram o aeroporto. E andaram às voltas até ficar sem combustível. Os pilotos chamaram o Abel e disseram, Abel, não diga nada a ninguém, que é para as pessoas não entrarem em pânico. Mas vamos cair. Incrível. E o Abel voltou para o seu lugar, apertou o cinto, diz que viu a vida passar diante dele, não é? Exatamente. E caíram num pântano. O avião partiu-se em 2 e não morreu ninguém. Deus. É impressionante. E ele saiu completamente ileso, porque houve vários feridos. Sim. Mas ele saiu completamente ileso. É como tu, é bafejado pela sorte. Tens uma estrela no céu, qualquer coisa. Estamos a falar exatamente com o Zé Eduardo. A propósito, falámos agora de um livro que foi o anterior a este último dos Mestres Batuques. Estou aqui a passar pelos meus olhos vários livros dele, mais ou menos recentes, a começar pela Teoria Geral do Esquecimento. Já tem 12 anos, mas foi um livro muito, muito, muito premiado. Este romance sobre o esquecimento, muito bonito, sobre na véspera da independência de Angola, esta mulher, a Ludovica Fernandes Mano, que aterrorizada com os acontecimentos, ela vai se proteger e vai se isolar num apartamento que separa do restante edifício em Luanda, do resto do mundo, e durante quase 30 anos sobrevive ali a escrever, tem esta ideia de vai guardando estas memórias. É muito bonito. Este livro, estava agora a pensar, Zé Eduardo, tu tens uma escrita muito cinematográfica. Isto não teve quase para ser feito em filme, para ser filmado. Há um projeto que ainda tens, aliás, vários livros teus que... De uma cineasta palestiniana. Okay. Que queria adaptar a história para a faixa de Gaza. Olha, curiosamente. Destes acontecimentos agora, não é? Dramático. Terríveis, não é? Sim. E era uma história que faria sentido, sim. Portanto, ela ganhou muitos apoios, portanto,
eles têm vindo todos os anos, eles compraram os direitos e têm vindo... Sabes que esta coisa dos direitos é muito engraçada, porque tens um período para fazer o filme e depois, se não fazes... depois expira ou continuas a pagar a... Mais? Não sabia. Portanto, às vezes há um prazo. A gente ganha dinheiro por não se fazer o filme, não é? Pois, já te pagaram, mas o filme ainda não nasceu. Continua. E eles estão assim, estão há vários anos, porque ela vai ganhando apoios, só que agora, neste último agora é complicado, ano, com claro. esta tragédia, não sei nem se... Ela é radicada lá? Ela mora lá? Não, eu acho que está em França, não é? Ok, deve estar exilada em França. Eu acho que ela está exilada em França. Mas ela ganhou vários apoios para fazer isto, e faz todo o sentido também. Agora estás a dizer isso, podia ser perfeitamente em Gaza, podia-se passar lá. Podia passar com este terror vamos imaginar uma senhora judia que ficasse presa num... É um livro muito também sobre a xenofobia, o ódio ao outro, o horror ao outro. É muito curioso. Estou-me a lembrar a seguir, outro que eu estou-me a lembrar é da Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Eu gosto muito disto porque tenho um filho que é neurocientista e aqui tem esta história do Hélio de Castro. Tem muito a ver porque com os sonhos e que filma os sonhos. Tem um personagem inspirado num grande amigo meu, o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro muito conhecido no Brasil. Exatamente. Que tem vários livros sobre este tema e eu trouxe o Siddhartha há uns anos a Óbidos. Para falar com o Miyakoto. Fizemos um debate entre ele e o Miyakoto. Para a semana está cá, o Miyakoto está cá para a semana. Veio comigo. Sim. Sobre substâncias psicoativas e literatura. Quer dizer, escritores e drogas. Exatamente. E foi divertido. Deve ter sido ótimo. Divertido. Muito giro. Vou-te pedir o contacto do Siddhartha, que também deve dar uma boa conversa. É uma grande figura o Siddhartha. E neste livro, que é o Hélio de Castro, e ele não é? nessa altura estava exatamente a fazer... No livro eu falo de uma máquina capaz de filmar os sonhos. Parece uma ficção absoluta. E na altura o Siddhartha, quando eu escrevi o livro, estava exatamente a trabalhar num projeto. Sim. Não sei como é que ficou. Não sei como é que ainda está isso na vida real, mas é engraçado. Aqui reabilitaste o sonho enquanto instrumento da consciência e da transformação. Depois tens o livro dos Camaleões, agora estou-me a lembrar aqui dos contos. Este livro já tem 9 anos. Tu gostas muito de contos, mas isto é uma coisa muito anglo-saxónica. Os ingleses gostam. Os portugueses não vendem muito livros de contos, mas é uma coisa que tu gostas. The Book of Camaleons. Em Inglaterra foi um sucesso. Sim. O The Book of Camaleons, atenção, é uma brincadeira que eu faço, porque em Inglaterra é o título é o título do Vendedor de Passado. Exatamente. E aí eu fiz essa brincadeira com o meu tradutor, com o Daniel Hahn, que é meu tradutor desde sempre. Ele começou comigo. E disse ao Daniel, olha, um dia eu vou fazer um livro com esse título em português. Portanto, agora as pessoas fazem muita confusão porque acham que é o livro... Porque há a tradução em inglês, exato. Foi traduzido, não foi. Mas eu tenho um livro de contos traduzido em inglês que foi publicado recentemente, o ano passado, nos Estados Unidos. Ok. E, aliás, uma edição muito bonita da Arquipélago. Boa. Muito bonita. Mas é isso. Sim, nos Estados Unidos há alguma... Quer dizer, em lado nenhum os contos são uma preferência, vamos dizer. Sim, mas há vende público, mais lá fora, se calhar. Mas não são, quer dizer, tu pensas num grandes contistas, o Borges não ganhou o Nobel. Não é? Pois é. Sequer, não é? Isso é uma grande falha do Nobel, não é do Borges? É uma das grandes falhas do Nobel. É talvez a maior falha do Nobel. Sim, se calhar mais que justo, é extraordinário. E agora falaste do Miyakoto, eu também me lembro que houveste aqui há 5 anos, estava esta rádio a nascer, o Terrorista Elegante e outras histórias, muito engraçado que esta grande coincidência com este teu grande irmão, o Miyakoto, muito giro esta coisa que aconteceu quando tu escreveste a Rainha Ginga e ele estava a fazer a trilogia sobre o Gugunhana, agora, ao mesmo tempo sem saberem, começaram a contar histórias... Sem saber não, que a gente sabia, não é? Da história das suas terras. Agora, eu, Moçambique e tu, Angola. Viemos os dois juntos, não é? Viajámos juntos no mesmo avião. Vieram de Moçambique. Tu vieste de Moçambique agora, pode isso passar. Vim de Moçambique agora e eu vou apresentar o livro dele, ele vai apresentar o meu. Vamos viajar no Brasil por uma série de cidades. Ok, boa. Fazendo isso. Apresentar mutuamente, exatamente. Boa ideia. Os livros têm essa coincidência, aliás, várias coincidências. É muito engraçado. Em primeiro lugar porque a ação dos livros é mais ou menos na mesma época, no mesmo período, no início do século XX. Exatamente. Giro. O livro também são livros que têm alguma coisa comum mesmo na questão do tema, porque são livros, por exemplo, sobre os saberes arcaicos, sobre a sabedoria tradicional e evidentemente de forma tratada de forma muito diferente, são livros muito diferentes,
mas com muitos aspectos em comum. Muitos aspectos em comum, muito engraçado. Já agora, tenho que dar esta dica aqui, esta é uma edição de Quetzal, o mestre dos batuques, e como, parafraseando o Miyakoto, de súbito, numa savana angolana, soldados europeus surgem mortos de forma absolutamente misteriosa, e não há sinal de violência, não há nenhum vestígio de crime. Consumiram-se a si mesmos, como sucede com a luz de uma vela, por exemplo. E é neste véu de mistério que então se desenrola este novo livro de José Eduardo Agualusa. As pessoas diriam que isto tem um bocadinho de realismo mágico. Isto, concordas com isto? Passa por ti ou não? Não me incomoda, não me incomoda. Há muitos escritores... Talvez mais realismo fantástico, talvez mais isso. Quer dizer, eu acho que são aquilo que se chama realismo mágico, no fundo é a nossa realidade, é o nosso cotidiano nos nossos países, não é? No sentido em que o dia-a-dia é atravessado por histórias desse tipo, porque as pessoas trouxeram do mundo rural para o mundo urbano essas histórias e um certo universo mágico. Então são histórias que fazem parte do nosso cotidiano, não é? Há uma das coisas que eu lembro que também falaste que era... Eu também lembro sempre que o Gabriel Garcia Marques visitou Angola em 77 a convite do Fidel Castro, para escrever sobre a presença cubana em Angola. E escreveu uma reportagem extraordinária chamada Operação Carlota. Carlota, sim. Que é puro jornalismo mágico, aí sim. Que giro. O jornalismo fantástico. Os primeiros livros do Garcia Marques, lembro que publicaram crónicas dele do jornal extraordinárias. Ele escrevia muito bem. Ali naquele caso é muito tu também és um bocado divertido, jornalista. Porque ele... Mas o Garcia Marques, esta reportagem jornalística tem um pé na fantasia também, quer dizer, há muito de fantasioso naquela reportagem e por isso é tão divertida. Mas enfim, anos depois ele deu uma entrevista a um jornalista colombiano falando dessa visita a Angola e dizendo que aquela viagem partiu a vida dele ao meio e ao encontrar-se em Angola ele percebeu que muito daquele universo que hoje se chama realismo mágico vinha dali, não é? Vinha dali, estava. É incrível. Ele diz que até os sonhos de infância voltaram. Que giro. Curioso. Este mestre dos batuques, estou a pensar que aqui neste livro o leitor é desafiado pela história de amor de Lucrécia Van Dunen e Diane Pinto, mas também pela de uma sociedade secreta de guerreiros africanos. Isto tem a ver com os batuques, depois as pessoas leiam. Uma mulher que conhecia... Não posso dizer mais, porque já tive um jornalista que a primeira pergunta logo... Foi um spoiler. Foi um spoiler. E este livro, mais do que nenhum outro, vive desse segredo, não é? Há ali um segredo, há ali um mistério. Sim, não podem contar, isso é verdade. Então, cingi-me à descrição do Miyakoto, que pronto, não conta muito, mas já dá para aguçar o apetite e as pessoas vão querer saber mais, de certeza absoluta. É muito curioso porque tenho de perguntar isto, porque estão aí as eleições americanas. Como é que tu vês esta questão, a possibilidade do Trump voltar e nos Estados Unidos? Como é que isto te afeta? O que é que passa pela tua cabeça? Realismo mágico. A propósito de seres fantásticos o absurdo é mais, exatamente. É mais no domínio do absurdo. Acho que o Borges escreveria um conto a partir dessa... Ou mais do que um. A verdade é que se fosse há 10 anos e eu que fizesse um conto, um romance com um personagem como o Trump ninguém acreditava. A ganhar as eleições, ninguém acreditaria. Não. Porque é muito para além da realidade, muito para além do racional, não é? O que está a acontecer nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, é uma irrupção de irracionalidade, não é? De absurdo. É como se o absurdo se estivesse instalando na sociedade e as pessoas habituam-se facilmente ao absurdo. Exatamente. Não é? E naturalizamos o absurdo. E, portanto, estamos a naturalizar. Normalizamos o absurdo, o absurdo. É impressionante. E muito rapidamente. E assustador. É muito assustador. E, portanto, as pessoas normalizaram aquele sujeito, aquela figura, aquela coisa, não é? Que diz tudo que ninguém se atreve a dizer. E ele diz sem consequências. Exatamente. E até agora está outra vez impunemente e agora outra vez a subir nas sondagens. E é incompreensível. A coisa do Trump é incompreensível, não é? Não se compreende, não se consegue compreender. E depois está, obviamente, a partir do Trump surgiram no mundo inteiro uma série de clones que operam da mesma maneira, às vezes de forma mais... Vamos dizer, o Trump é mais genuíno na sua estupidez e estes clones muitas vezes são pessoas inteligentes que se fingem de estúpidas, não
o Trump é genuinamente estúpido, não é? A sua estupidez é autêntica. E todo ele é autêntico, não é? Todo ele é autêntico. Ao mesmo tempo, isto não te assusta que, por exemplo, quando ele está eleito, não é só ele, é porque teve 11 milhões de pessoas que acreditaram naquele projeto, naquela pessoa. Sim, nós vimos o que aconteceu já na primeira, não é? Agora ele, porque ele deixa claro, ainda por cima, se ele puder fazer, ele vai fazer. Ele já disse que vai perseguir os adversários, etc. Não, e aquela coisa assustadora... O programa dele é explícito, não é? Aquela coisa assustadora de não ir querer votar, vota porque pode ser que seja a última vez que vote. Exatamente. Não, pode ser, será. É incrível isso. Porque é tudo que ele deixa as coisas de forma clara, não está condenado. Condenado, exatamente. Portanto, quem quiser, porque sabe que vai para aquilo. Deveria ser. É extraordinário isso. E também esta questão deste ressurgimento dos extrema-direita, os populismos na Europa toda, no mundo, no Brasil, também não te assusta de certo modo? Eu acho que a explicação é que se combate para isso tem muito a ver com a rapidez com que avançamos em muitos aspectos, não é? Quer dizer, acho que nós vivemos um tempo de grandes transformações e todos nós temos medo das transformações. Sim, da mudança. Da mudança, né? Todos nós temos. Uns têm mais do que outros, mas todos nós temos. É natural, é humano. Portanto, o que acontece é que uma parte considerável da sociedade que está apavorada com essas mudanças se agarra a estas pessoas e a estas figuras e a estes movimentos numa tentativa de controlar essas mudanças que não compreende e que no fundo não consegue aceitar, não é? Impressionante. E como é que, Zé Eduardo, como é que uma pessoa combate estes extremismos, eu acho que o vandalismo nas estátuas? Talvez também combatendo os extremismos de parte a parte, não é? Porque de todos os lados há posições... Há fundamentalismos, não é? Há fundamentalismos. Sim, que são sempre maus. Posições absurdas. A própria esquerda se deixou cair nessa armadilha, não é? E que a direita aproveita muito bem, claro, de defender coisas completamente absurdas, não é? Que não tem nada a ver com a esquerda. A construção de muros, de divisões, não é uma coisa da esquerda, não é mesmo, historicamente. E e há aí este movimento woke que realmente este cancelamento e vive disso, não é? E que tem que ser combatido, deve ser combatido. Incrível, quando há universidades, faz conta nos Estados Unidos, e não é só, já aconteceu cá também. Porque os livros estão a ser boicotados à esquerda e à direita, não é? Pois é. Os livros estão a ser queimados à esquerda e à direita. Voltamos a isso, não é? Voltamos a isso. Ao index. De repente há uma série, exatamente, de livros proibidos à esquerda e à direita. Não é só a direita que quer ver livros proibidos, a esquerda também quer. Parece que as baias estão a apertar. Pois é, isto é inaceitável. Isto é que tem que ser combatido. Não é? Ouvir outras opiniões. E então nas universidades faz muita confusão, porque a mim faz-me... Mas a universidade é onde é suposto ouvir as... Pois é, e virou o centro do fundamentalismo. Exatamente. Já não deixam ouvir certas vozes. Porque... Não, virou o centro do Aconteceu cá também. É impressionante. Ainda está. Porque é muito direita, ou porque é a esquerda demais, ou porque não é o feminismo aceitado, ou aceitável. Essas coisas estão... Para mim dá um estreitamento de pensamento. Portanto, é preciso reagir a isso. Eu acho, é preciso... E muitas vezes o que eu sinto é que há medo de reagir a isso. As pessoas têm medo de ser canceladas. Pois é. Não é? E, portanto, têm medo de reagir contra absurdos. Autocensuram-se. Que depois a direita e a extrema-direita aproveitam. E crescem. Claro. E, portanto, eu acho que a maneira de combater a direita e a extrema-direita é simplesmente ser racional. É combater a irracionalidade. Não é? E as pessoas autocensuram-se muito por causa disso. Têm medo, como tu dizes, de perder o emprego, de não sei o quê. É uma coisa. Até já na literatura. Olha, a primeira coisa que um escritor... Também já me perguntaram, você não tem medo de escrever? Eu acho que o escritor que escreve com medo é melhor não escrever. Sim. Não é? Porque um escritor não pode ter amarras de tipo nenhum. Não pode ter. Deve estar solto. O escritor tem que ter liberdade absoluta, interior. A liberdade é interior, não é? Claro. Mas tem que ter liberdade absoluta. Não se pode escrever sem liberdade absoluta. E há outra coisa que também diz a propósito da escrita que é muito bonito, que é que escreves com muita alegria. Escrever é divertido. A escrita a mim diverte-me. Escrever um romance é estar apaixonado por uma ideia ou por uma personagem. Tu dizes isso. Mas há muitos que acham que o escritor não, é um sofredor. Só sofreres muito é que consegues escrever. Eu tenho livros bastante escuros. Claro. O Barroco Tropical é um livro muito escuro, porque foi escrito numa altura
da história de Angola muito complicada, Sim. em que não havia muita esperança, não é? Parecia que a situação nunca A cleptocracia, como tu dizias. E portanto, e os livros absorvem o Sim. clima em redor, não é? Claro. Absorvem. E portanto, este é um livro escuro. Eu até acho que é um dos meus melhores romances, mas não vendeu muito. Não Barroco teve muitos tropical, leitores, Uhum. porque nem muitas traduções, porque é um livro difícil e escuro, não é? Depois há pessoas que gostam muito, as pessoas que leram, que conseguiram ler, muitas gostam muito, não é? Mas enfim, é um livro escuro. Mas não é tão luminoso como os outros teus. Não é. Sim. Mas mesmo este me deu alegria. Eu escrevi-o com alegria também. É engraçado. Escrevo com alegria. Escrever é divertido, eu gosto muito disso. Muitas vezes tem-se a ideia, estou a citar-te, que todo escritor é um ser em sofrimento. Mas isso não é necessariamente verdade. Portugal tem um culto do sofrimento, da tristeza, da melancolia. Achas que é... Daí o teu lado brasileiro, que eu acho que isso é muito da tua mãe, da tua avó. Bem, porque de facto são mais alegres e mais soltos. Que dizia que os brasileiros são os portugueses debruxados pelo sol, não é? Que giro. Ele referia-se aos... E ele, falando de brasileiros, referia-se aos portugueses que tinham ido para o Brasil, Sim, que eram claro. chamados brasileiros. Mas a questão é que também em Portugal existe sol. E é um país solar. É verdade. E, portanto, não se compreende muito como um país solar possa ter esse culto da melancolia e da tristeza, não é? Quando a gente compara com a Espanha, exato. a gente cruza a fronteira e há ali uma cortina de tristeza. Exatamente. Mas é verdade, é verdade. Infelizmente é verdade. Continua a acontecer aquelas coisas estranhas como, Zé Eduardo, eu acho que sim, mas pronto, vou perguntar à mesma. Aquelas coisas estranhas como uma vez estavas na sala de espera no aeroporto e veio uma modelo, Sim. uma modelo famosa que te abordou para fazer um herdeiro. Isto ainda Foi acontece... mais complicado do que isso. Então... Não, porque isto foi no Barroco Tropical, exatamente quando eu estava vai. a escrever o Barroco Tropical, e esse episódio está no Barroco. Quer dizer, eu lembro-me que tinha bloqueado, não tinha começado o romance. Depois no livro não é assim, mas eu comecei por escrever um monólogo da cantora, que é uma das personagens principais do livro, e depois bloqueei, não sabia o que fazer. E então numa viagem de Lisboa para Luanda apareceu-me esta mulher, lindíssima, que tinha sido uma modelo famosa em Angola, sim. E que te abordou para ver... Deu-te a ideia para uma personagem do teu romance. Ela contou uma história dela, que era uma história de terror. Cá está. Verdade, de terror, é incrível. Uma parte está no livro, uma parte está no livro. Que provavelmente era verdade, outra parte não seria. Eu creio que ela não estava bem. Metade de história, metade lenda. Aliás, ela acabou por ser internada. Coitada, isso é que é pior. Mas, sim, é uma tragédia. Mas que te passou até esta história? Passou-me uma história que eu acabei, porque eu cheguei a Luanda tão impressionado com todo aquele episódio que passaste para o papel. Que passei para o papel e a partir dali o romance arrancou. É extraordinário. E ela, no fundo, queria fazer um futuro salvador da terra. Não, ela dizia, contigo. Eu sou a Virgem Maria, tu és o meu José, não é? E, portanto... Queria conceber por obra e graça do Espírito Santo. Muito bem. Difícil é ser simples. Nós estamos a acabar, Zé Eduardo. Agora é um conselho para quem quer escrever. Difícil é ser simples. A simplicidade implica um esforço enorme. E isso nota-se nos teus romances, ainda bem. É de facto um dos segredos. É conseguir ser simples. Eu só me lembro do padre António Vieira a dizer: desculpa esta carta ser tão longa, mas não tive tempo. Pois é. Não é? É muito bonito isso. O difícil realmente é traduzir ideias complexas de forma a que pareçam simples, não é? E esse, para mim, até hoje é assim, quer dizer, eu passo mais tempo a cortar do que... É isso que eu ia dizer, tu puras muito o teu texto, lês e relês e vais encurtando e vais... Sim, vou constantemente atrás. Sim, portanto, estou sempre a reescrever, até ao fim estou a reescrever um livro. E depois consideras um romance que está acabado e acabou, não pegas mais? Ou se fores reler, está sempre coisas para fazer? Bem, há livros que eu gostaria de reescrever, não são muitos, mas há livros que eu gostaria de reescrever porque acho que as personagens poderiam ganhar com isso. Mas não há nada que te assombra. Em particular o Milagrário Pessoal, que eu tenho uma ideia, sei como tornar a personagem mais interessante. Mas regra geral... mas isso não te escraviza, não ficas a pensar, que chatice. Não. E regra geral, o livro termina, eu sei que terminou. Ok. Não há nada para Tens essa sensação. É que sim, boa. Muito bem, José Eduardo Agualusa, nós não temos tempo para mais, quero agradecer muito a tua disponibilidade. Aqui entre viagens, entre Moçambique e Óbidos, quero agradecer muito esta tua disponibilidade em vir aqui a falar um bocadinho, mais uma vez, da tua visão, que eu gosto tanto e que me diz tanto, e deixar aqui esta dica a quem nos ouve, Mestre dos Batuques, é o novo romance do José Eduardo Agualusa, uma edição Quetzal,
mais uma vez surpreende-nos com o seu jeito para contar histórias, para vender estas personagens e estas coisas de facto mirabolantes e incríveis que ele inventa e que afinal muitas vezes são a pura das verdades. Isso é extraordinário. Vamos sempre continuar a querer muito ler-te e ouvir-te. José Eduardo, bem-ajas. Até breve. Até breve. Muito obrigado.